Boa tarde, amigos da Live com a Lange. Hoje é uma sessão vespertina com o neurocientista Roberto Lente, um craque, pós-graduado no MIT, professor emérito na FRJ de doenças em biomedicina. E uma das coisas que eu acho mais bacana é que ele, além de ser da Academia de Ciência, ele é muito voltado para a popularização da ciência. E como nós todos sabemos, um dos problemas que a gente enfrenta nessa pandemia é que os últimos governos do mundo todo, não é só do Brasil, e não começou agora, desprestigiam a ciência. Se a gente tivesse prestigiado mais a ciência no passado, nós talvez não tivéssemos na situação que nós estamos agora. Como todo bom cientista, ele não é um grande usuário de smartphone, mas acho que ele vai conseguir se conectar. Tecnologia é uma coisa muito complexa, né? Roberto Lente, onde estava? Opa, não. Luiz Edmundo? Não. Luiz Edmundo, eu tenho um primo chamado Luiz Edmundo. O Luiz Edmundo Costa Leite não vai participar, não. Posso fazer? Entrou Roberto Lente. Tranquilo. Luiz Edmundo eu vou fazer. Outro engenheiro sanitarista, e é uma área que a gente precisa. É uma boa ideia, eu vou fazer uma com o Luiz Edmundo. Roberto Lente. Olá. Estou por aqui. Viu? Como é que Deixa eu foi arrumar aqui o... Como é que foi tranquilo? Está me vendo bem? Estou te Ouvindo? vendo otimamente. Eu tenho que aqui é a rainha de copas da Alice. Cortem-lhe a cabeça. Fica todo mundo com a cabeça cortada. Não, mas eu, se cortar a cabeça, corta a careca. É um benefício. Mas você é especialista em cortar a cabeça para ver o que tem tem dentro dela. Exatamente. A minha primeira pergunta, assim, eu não conheço, deve existir tanto que tem você, mas o que acontece numa criança, num jovem que diz assim, eu vou ser cientista. Como é que foi essa sua escolha? Você tem alguém na família, um belo dia, como é que foi a escolha da ciência? Eu tenho um histórico. A minha mãe era química e meu pai era médico parasitologista. E meu pai trabalhou no Instituto Oswaldo Cruz e me levava desde pequenininho para passar o dia lá no laboratório dele. Uma vez por mês eu ia passar o dia lá, matava a escola e ficava. Ele era especialista em insetos e eu ficava olhando insetos lá e fiz vários amigos por lá e isso me estimulou muito, né? Não entre os insetos, né? Não entre os insetos, mas eu procurava o cérebro dos insetos, talvez, mas não achava nada, né? Olha só, a gente sempre acha que a ciência é a exatidão. As ciências biomédicas, explica para o leigo, é uma ciência exata. O que é ciência exata? E biomédica é uma ciência exata? Não, a ciência biomédica não é exata. Talvez a matemática, certos ramos da física, não é? A estatística, mas as ciências biomédicas estão muito longe de serem exatas, né? A gente busca uma aproximação da realidade, uma aproximação da verdade. Eu sempre digo que a verdade é como um limite matemático, é algo que você chega sempre perto, mas nunca o atinge, né? Portanto, você faz um tipo de pesquisa, se aproxima da verdade, daqui a pouco vem um outro e se aproxima, joga fora ou desmente o que você descobriu, o que você propôs, e propõe uma outra coisa, e é um percurso infinito, a gente nunca chega num final, né? Bom, nós vamos chegar na pandemia, mas primeiro, obviamente, eu vou querer explorar o assunto do cérebro, que é esse órgão especial que a gente tem. Por incrível que pareça, eu conheci um outro neurocientista. Você é o neurocientista da minha vida, mas continuo sendo fiel a você. Conheci um outro. E ele me falou uma coisa que eu nunca tinha pensado, que era o seguinte: o estômago do homem é esse estômago pro resto da vida. O pulmão é esse pro resto da vida, coração. Mas o cérebro é o único órgão do ser humano que é inconstante, que ele não está pronto. Ele vive mudando, é isso mesmo? É isso mesmo, isso é um fenômeno que se chama neuroplasticidade. Então, o cérebro não só ele muda, como ele muda os outros cérebros que estão em torno. Esse é o fundamento da educação, né? Então, você pode analisar isso de vários níveis de abordagem. Por exemplo, você pode analisar do ponto de vista molecular até. Mas Né? eu estou perguntando, quando você fala em mudança, você fala mudança anatômica mesmo?
Sim, você pode mudar em vários níveis. Por exemplo, eu te dou vários exemplos. Quando você tem uma pessoa que tem um membro amputado, ele sente um fenômeno chamado dor fantasma. Já ouviu falar? Já que eu conheci o Grael, ele dizia que o maior desespero dele era a coceira que ele tinha na perna que ele não tinha. Olha só, então, essa dor fantasma, ou coceira fantasma, ou várias sensações fantasmas, elas são causadas porque há uma reorganização no cérebro de tal maneira que as regiões táteis, as regiões da dor, as regiões do tato, ocupam o que era anteriormente, as que estão vizinhas, né? Ocupam as que faltam agora pela ausência do membro. Por exemplo, se eu tenho um membro superior amputado por alguma razão, então o meu queixo, a minha face, o meu pescoço, lá em cima no córtex, vão invadir a região que era ocupada pelo braço. Então, quando um vento bate na minha bochecha, eu sinto uma sensação como se fosse do membro que eu não tenho mais. Caramba! Entendeu? Porque o seu braço foi embora, mas as regiões cerebrais, os neurônios que cuidavam dele, não foram. Então, há todo um rearranjo dos mapas cerebrais para levar em conta essa alteração do ambiente. E isso acontece, eu estou dando um exemplo extremo, que é um exemplo de amputação, acontece com os cegos da mesma maneira, com os surdos da mesma maneira, mas isso acontece, por exemplo, quando uma criança aprende a ler. Por exemplo, quando a gente aprende a ler, a região cerebral do lado esquerdo, que vai ser ocupada pela identificação das palavras, ela é ocupada pela identificação de faces. Uhum. Por que faces? Porque você, quando é bebezinho, você precisa muito reconhecer a face da sua mãe. E depois a do seu pai, e depois a do seu irmão. A da sua mãe é primordial. Então, há uma predisposição biológica para os primatas terem no seu cérebro uma região muito habilitada a reconhecer faces que amadurece logo, rapidamente. Bom, depois você chega aos 6 anos, 7 anos, sei lá, 5 anos, você vai aprender a ler. Aquilo é uma criação da cultura, não é uma criação da biologia. Portanto, ela não pode ser explicada pela evolução. Então, aonde que vai no nosso cérebro a aprendizagem da leitura? Vai para a região de reconhecimento da face. Então, ela empurra o reconhecimento da face para o hemisfério direito e ocupa a região do hemisfério esquerdo. Aí coloca-se um problema muito sério, que é o seguinte: para você reconhecer uma face, eu tenho que reconhecer o Erlanger visto de lado esquerdo ou visto do lado direito. É o mesmo Erlanger. Agora, para eu reconhecer uma letra, o P é o espelho do Q. Então, eu tenho que abolir no meu cérebro o que se chama de constância de ângulo, ou constância de plano. Isso tem alguma coisa a ver quando, na verdade, a gente vê invertido e o cérebro que corrige a posição, ou eu estou falando maluquice? Não, isso é verdade. Por exemplo, a imagem que cai na sua retina é invertida, por uma questão meramente ótica. Mas aí o cérebro tem que reorganizar isso. O cérebro conserta lá em cima, entendeu? E aí você aprende a lidar com aquela imagem que sai invertida, que é invertida na retina. A internet acabou com isso. Você vê tudo invertido. Vê tudo invertido. Você deu o exemplo da amputação, mas eu me lembro que o primeiro artigo que eu li, eu não sei porque caiu na minha mão, porque eu sou um voraz leitor de tudo. E eu falei, preciso conhecer esse cara. Você escrevia, acho que você dava exemplo sobre o Mozart, dizendo que um músico, necessariamente, o cérebro dele tem que passar por uma transformação, porque ele é obrigado a decorar 15 mil notas. Você falou que isso não tem muito a ver com evolução, mas é uma coisa meio evolucionista, né? Você tem que o teu cérebro... É isso mesmo? Ele se modifica? O do músico, ele cresce... Ele se modifica completamente. A música é um produto da cultura. A cultura tem 4.000, 5.000 anos. A escrita tem 4.000 anos. Então, o cérebro do Mozart ficou diferente de um cérebro de um não músico. Diferente. Ele desenvolveu... Hein? Ele desenvolveu alguma parte especial? É isso? Exatamente. Então, as regiões da audição
passam do lado esquerdo, às vezes, e do lado direito, outras vezes, passam a se especializar em sons musicais. E quanto mais treinado o músico mais aquela região se especializa em sons musicais. E aí tem uma coisa engraçada, por exemplo, Schumann, você conhece, é um compositor romântico. Ele tinha um problema que tinha uma concorrência com a mulher dele, que chamava Clara Wieck, depois Clara Schumann, que era muito melhor pianista do que ele. Foi uma virtuose do piano. E ele queria ser pianista. Então, e ele estudava com o pai da Clara, que era o professor dele, rigorosíssimo, e foi contra o casamento deles, etc. E o Schumann estudava tanto, sei lá, 12 horas, 15 horas por dia, que ele desenvolveu uma condição que travou o dedo, se não me engano, o dedo médio da mão direita. Ele teve uma coisa chamada distonia focal. Isso não é uma coisa do músculo, é uma coisa do cérebro. É uma reorganização do cérebro que se torna patológica. Só que ele não sabia disso. Nessa época, usava umas máquinas de puxar o dedo, e aí piorou muito a situação. Então, o resultado foi que o mundo perdeu um grande pianista, mas ganhou um grande compositor. Bom, e a Clara seguiu a carreira de pianista de excelência. Ela não teve esse fenômeno, né? Beethoven era surdo, né? E Beethoven era surdo, então Beethoven imaginava tudo sem precisar ouvir. Ele tinha um tal grau de desenvolvimento, de plasticidade cortical, que ele não precisava ouvir o que ele tocava. Você talvez tenha visto o filme, nem estava aqui, minhas entrevistas sempre saem do meu roteiro. Eu não vou me lembrar agora o nome do filme, mas depois eu vou te mandar. É de um pianista cujo pai era obcecado que ele aprendesse a tocar Rachmaninoff. E diz que Rachmaninoff é o grande desafio para o cérebro. Até que um dia ele faz a apresentação, toca perfeitamente o Rachmaninoff e sai de lá internado totalmente. Você conhece esse filme? Não conheço, não. É biográfico, mas que Rachmaninoff, quem toca Rachmaninoff, o cérebro entra para... Mas Schumann também, Schumann ficou maluco também, e tentou o suicídio, depois foi salvo por um pescador, se não me engano, e depois foi internado e morreu num asilo. O segredo de tudo, falando aqui para um leigo, são as sinapses, né? As sinapses são explica o que é a sinapse. A sinapse é o ponto de comunicação entre dois neurônios. Você tem um neurônio 1 e um neurônio 2. Eles se tocam, mas eles não se confundem. São dois neurônios separados por um microespaço. Então, desse neurônio 1 para o neurônio 2, passam moléculas chamadas neurotransmissoras, ou neurotransmissores. Então, a mensagem que vem do neurônio 1 se transforma numa mensagem química que é transmitida para o neurônio seguinte, e aí vai o impulso nervoso elétrico do neurônio seguinte, e assim em cadeias. Agora, deixa eu fazer um pequeno cálculo com você. A gente tem 86 bilhões de neurônios. Cada neurônio tem, vamos dizer, 10 a 100 mil sinapses. Isso significa que o nosso cérebro tem alguma coisa como 4,6 trilhões, ou 4 trilhões, não sei se a conta está certa, de sinapses. E essas sinapses, ainda por cima, não são fixas, elas são mutáveis. Elas são plásticas, elas são modificáveis pelo ambiente. Então, o nosso cérebro é um mega, hiper, super computador que tem 4 trilhões de circuitos mutáveis, moldáveis segundo o ambiente, por meio do ambiente. Então, é um negócio enlouquecedor, né? Para enlouquecer ainda mais, essas drogas que os estudantes tomam muito, Ritalina e tal, assim, existe maneira química de estimular a sinapse? Isso faz mal, faz bem? Muito, claro. A maioria delas, né? Mas faz mal? Por exemplo, hein? Isso faz mal? Algumas fazem mal, outras não, né? Por exemplo, a cocaína, por exemplo, faz mal, porque ela estimula a sinapse de uma maneira tão prazerosa que ela vai desabilitando a sinapse e a pessoa vai precisando fazer uso de mais cocaína cada vez mais para ter o mesmo nível de prazer. E até um ponto em que ele não consegue mais prazer, e aí ele precisa tomar a cocaína para não ter o desprazer, o mal-estar.
e isso significa que ele está adicto. Assim, mas Isso acontece. pegando as drogas legais, os remédios, tá contra a recomendação? É bom tomar ou quem não tem que tomar não deve tomar? Tem remédios tarja preta que podem causar adicção. E esses outros remédios que não causam adicção, você pode tomar mais livremente. Entende? Então, as drogas têm essa capacidade. E as drogas que causam muito prazer, o próprio cigarro, né, a nicotina. Café? Café? Café, de uma certa maneira, mas o café é mais inócuo, né? Ele também causa adicção, mas é bem mais brando o Mas efeito ele da ajuda a sinapse? cafeína. Ele ajuda a sinapse? Ele ajuda, digamos, a acordar a sinapse, né? Tá. Ele atua de uma maneira a facilitar a transmissão sináptica, né? Agora, E não em todas. você falou em cocaína, no último texto que eu vi, que nós somos traficantes em potencial. Nossos cérebros fabricam maconha também? É, isso mesmo. Então, isso eu escrevi para a Ciência Hoje há muitos anos, e essa é uma verdade. Nós temos na nossa célula, nas nossas células, nas nossas sinapses, algumas delas, ou muitas delas, um receptor chamado receptor endocannabinoide. São vários, não é? É uma família de endocannabinoides. E quando se descobriu que nós tínhamos receptores endocannabinoides, tinha que ter um canabinoide endógeno, que se descobriu depois. E isso explicou por que os canabinoides exógenos atuavam sobre esses receptores canabinoides. Então, esse é o caso da maconha. A maconha tem dois elementos principais. Tem vários, né, a planta da maconha, mas tem dois principais. Um é o tetrahidrocannabinol, que atua nos receptores canabinoides de uma maneira que pode causar adicção, e o outro que é o canabidiol, que tem um efeito benéfico na terapia das epilepsias incontroláveis. Então, isso que está em discussão atualmente, que é a permitir a crianças que têm epilepsias incontroláveis a fazerem uso do canabidiol de modo medicamentoso. Mas como a maconha é proibida no Brasil, então as famílias ficam desesperadas. As famílias que têm crianças com essa condição ficam desesperadas e às vezes obtêm na justiça a permissão para plantar a maconha na sua varanda, na sua casa, para dali extrair a substância que controla a epilepsia dos seus filhos, entende? Você não poderia... Então, isso é uma coisa muito delicada, obviamente, e está em percurso no Brasil, né? Mas você não poderia desenvolver uma droga legal que estimulasse a criação desse derivado da maconha do próprio cérebro? Poderia, mas aí você já entra... A ciência já definiu isso é perfeitamente possível. O canabidiol tem ação terapêutica positiva para epilepsias incontroláveis e é possível sintetizá-lo. Acontece que há uma legislação brasileira que torna a maconha uma substância ilegal. E isso é totalmente contraproducente. É contraproducente para controlar, vamos dizer assim, as pessoas que se tornam adictas, ou facilitar ou ajudar as pessoas que... interromper. Maconha vicia? Eu sempre ouvi falar de quem consome que não vicia. Sim, como cigarro, sim. Não, em algumas pessoas e outras não. Eu sabia que cigarro, sim, por causa da nicotina, mas que maconha necessariamente não viciava. Sim, por causa do tetraidrocannabinol. Entende? Que é uma substância que atua nos receptores endocannabinoides de uma maneira que causa prazer, causa... enfim, eu nunca fiz uso de maconha, eu não saberia descrever, mas assim como um usuário, né? Mas a maconha relaxa, ela causa uma sensação de prazer, então você quer mais. E se você quer mais, você usa mais. Se você usa mais, aquelas sinapses vão ficando, digamos, habituadas, né? E aí acaba que você se torna adicto da maconha por causa do tetraidrocannabinol e não por causa do canabidiol. Mas outra discussão que faz relação à maconha é assim, cigarro ninguém tem dúvida de que faz mal, mas os estudos recentes dizem que a maconha também faz mal para o cérebro, de algum aspecto. A maconha faz mal. Se ela for usada de maneira exagerada, obviamente ela faz mal. Mas o problema
extrapola a ciência e vai para o lado da política e da É. sociedade. Qual é a maneira mais eficaz de você controlar uma droga de adicção? É você torná-la legal e você desestimular o uso por meio de campanhas. O Uhum, Brasil é um caso de sucesso na diminuição do uso do tabaco, uhum, porque o Brasil fez uma série de restrições de uso em locais fechados para evitar o fumo passivo, campanhas publicitárias, tem aquelas imagenzinhas que aparecem no fumo de cigarro. Então, a juventude hoje fuma muito menos do que fumava na nossa geração, não é? E isso pode ser feito com todas as drogas. É muito mais uma questão de redução de danos do que de proibição. E uhum. você, em troca, você ainda conseguiria controlar melhor o tráfico ilegal que causa esse desastre que a gente ouve todo dia na televisão. Então, eu sou uma pessoa favorável a campanhas de redução de danos. Eu acho que quando você proíbe, aí mesmo é que você Estimula. estimula o uso. Né? E aí você estimula o uso e a comercialização ilegal e tudo que vem atrás, tráfico, violência e tal, né? Você estava falando de adição, de ficar viciado e tal. O cérebro tem uma má fama. Eu vou te falar porque eu já passei por isso várias vezes. Eu acabo de jantar, aí me dá uma larica de comer doce. Já falaram, você fica um mês sem fazer isso que passa, mas a culpa é do cérebro, que está querendo que você É, jogue. Ele é o culpado mesmo dessa coisa? perfeitamente, perfeitamente. Mas Os obesos, por que ele quer que eu coma doce? porque é gostoso, é bom, você sente prazer, você quer mais. Não, me disseram que tinha uma coisa da glicose, que fosse uma espécie de um calmante para o cérebro. Também existe, mas isso faz parte de um conjunto que te causa enorme prazer. Então, algumas pessoas não conseguem controlar esse prazer. E vão, e vão, 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 e até se tornam obesos. E aí a obesidade começa a causar outros problemas. Mas quem está provocando isso Depressão, diabetes. é o cérebro. É o cérebro que se torna adicto da glicose, especificamente, do ato de comer como um ato prazeroso, Mas o que eu queria da mesma entender, maneira que o cigarro. O cigarro relaxa, então você toma aquele vinho, você quer ir na varanda, você quer fumar um cigarrinho para se relaxar. mas o cigarro eu entendo a questão comportamental e mesmo o doce no prazer. Mas o que eu tinha entendido, como jornalista especialista em cérebro, é que a glicose tem um efeito meio de tranquilizante para o cérebro, ou é um Sim, exagero? também, também. Mas tem muitas coisas que causam adicção. Por exemplo, a internet. Você tem. Verdade. É verdade, É é claro, claro. verdade. Isso é um transtorno aceito pela Organização Mundial da Saúde, por todos os manuais de classificação de doenças psiquiátricas, de transtornos psiquiátricos. Você tem transtornos de jogos, de games, de adicção por games, de transtornos de adicção pela internet. E é por que isso? Porque aquilo atua sobre as sinapses cerebrais, causando prazer em alguns sítios específicos que são especializados em sentir prazer, que existem no seu cérebro. Que o prazer é muito importante para a vida dos animais e para a vida humana, não é? E você tem, ao mesmo tempo que você tem uma região especializada em processar o prazer, você tem uma outra que processa o desprazer, que também é extremamente importante, porque você tem que reagir quando você come uma coisa amarga. Você tem que cuspir. O animal faz isso reflexamente, a gente faz isso de uma maneira mais culturalizada, porque você pode reprimir isso se você está numa situação social em que você não pode fazer isso, mas se você estiver na sua casa, você vai lá na pia e cospe aquilo que foi amargo. Eu, Então, eu, é um balanço de emoções que o nosso cérebro tem que nos permite navegar nesse mundo tão cheio de estímulos, né? uma vez eu li sobre a indústria alimentícia que eles evitavam rótulos azuis e verdes que o cérebro associava na natureza a azinhavre ou produtos que estão mais apodrecidos. Então não se fazia isso, porque teria uma coisa de reação, porque na natureza, o que está azulada ou que está esverdeada,
teria uma Essas dificuldade. associações são comuns na publicidade. Você vê todos os anúncios, a maioria dos anúncios de cerveja, por exemplo, e o álcool é um grande elemento de adicção, é um problema, a gente vê isso nos acidentes de trânsito, por exemplo, não é? Mas quem que vai ter coragem de bancar o combate às grandes empresas produtoras de bebidas alcoólicas? E porque não é por acaso que elas associam essas bebidas a mulheres muito bonitas, homens muito fortes. Da mesma maneira que na minha geração, na nossa geração, o Marlboro era o cowboy, lembra? O cowboy do Marlboro. Essa eu vou Hoje, te contar uma história. A campanha do Marlboro foi a primeira vez, não sei, década de final de 60, 70, e que tinha medidor de pupila. Eles botaram um cinema só com 50 homens, com medidores de pupila, e botaram imagens de mulher, imagem de baleia, imagem de coelho, imagem de guerra. Quando botou do cavalo, foi que teve a maior dilatação de pupila. Por isso que toda a campanha do Marlboro tem um cavalo ali do lado, né? Mas eu não sei por que um cavalo ia fazer uma pessoa fumar. olha, é uma coisa de macho, né? De machismo, né? É, É aquela coisa do cowboy, né? Mas isso só valia para a nossa geração, é. que a gente admirava o cowboy, a gente via filme de bang bang, Hoje a gente torce pelo faroeste. índio. Hoje a gente torce pelo Hoje índio. são outros os estímulos, né? Por exemplo, por que será que anúncio de carro sempre tem aquela velocidade enorme, aquele carro que aquilo é tudo que não pode ser, porque aquilo estimula esse comportamento num ambiente urbano. Mas isso não é por acaso, é porque os jovens admiram a velocidade. Aquilo é instigante para eles. Então, se eles forem comprar um SUV ou qualquer carro merreca, o carro tem que ser assim, andar a altíssima velocidade. Felizmente, eles estão colocando isso agora em ambiente rural, não é? Mas, na verdade, é um jogo publicitário para atingir as mentes das pessoas que têm isso como um valor, para que comprem carros que andem a 200 por hora. Eu quero um carro que ande a 100 por hora, eu estou bem satisfeito. Mas as pessoas jovens gostam dessa aventura, né? E no Rio de Janeiro você só vai a 100 km por hora em tentativa de suicídio, porque não é possível. Lente, assim, sendo bem simplista, a sua praia é o anatômico, né? Como o neurocientista vê o inconsciente? Vocês têm alguma dúvida de que existe o inconsciente? Qual é a relação do inconsciente com o cérebro? O que é o inconsciente para o neurocientista? Essa é uma pergunta braba, é uma pergunta difícil. Porque, primeiro, antes de perguntar sobre o inconsciente, você tem que perguntar sobre o consciente. E parece que é fácil, mas não é fácil definir a consciência, porque a gente não sabe muito bem o que é. Então, uma maneira de definir é quantitativa. Então, aí você diz, a pessoa está consciente que ela está vigil, ou então ela está inconsciente porque ela está ou dormindo ou porque ela está em coma. E aí tem uma série de estados intermediários, estado de consciência mínima, estado de coma, enfim, tem uma classificação. Então, essa é uma maneira quantitativa de definir a consciência. Assim, mas sendo radical, numa pessoa acordada, eu posso estar falando aqui e minhas perguntas, meus anseios a serem movidos por algo que não tem um sítio, como você fala, que quem fabrica não é o cérebro, não é a alma e tal, mas, quer dizer, você acredita na teoria freudiana do inconsciente? Eu acho que Freud foi um precursor, não é? O Freud, ele não é questão de acreditar na teoria dele, ele lançou um construto da cabeça dele, que ele bolou, vamos dizer assim, que é a ideia do ego, né? Uma delas, tem várias, né? E a ideia do id. Né? Eu nem sei se estou falando besteira, se deve ter algum psicanalista me ouvindo aqui que me corrija. Não, está correto. Bom, então, ele não tinha instrumentos para analisar isso sob o ponto de vista mais naturalista. Então, ele prosseguiu nesse caminho teórico. Né? No início da carreira dele, Freud era neuroanatomista. E ele já conhecia o neurônio.
Ele tem um livro que se chama Projeto para uma Psicologia Científica, que ele escreveu, acho que foi o primeiro livro que ele escreveu, e depois ele se arrependeu e escondeu esse livro, guardou na gaveta, e ele só foi publicado depois que Freud morreu. Nesse livro, ele dizia que você tinha um neurônio, eu não vou me lembrar, ele dizia tinha um neurônio φ, um neurônio ômega e um neurônio, não me lembro, mas cada um deles era responsável por uma propriedade psicológica complexa. Um era a memória, outro era a consciência, enfim, eu não sei assim o detalhe, não vou me lembrar. Depois isso não deu certo, porque o neurônio era muito incipiente naquela época, estava começando a ser visto no microscópio, por Santiago Ramón y Cajal, no fim do século XIX e início do século XX. Então ele partiu para um caminho mais introspectivo. Mas ele lançou uma ideia que hoje já se aproxima da neurociência. Eu tenho estou programando aí na jornada de psicanálise do Rio de Janeiro, da Sociedade de Psicanálise, uma conversa com o Benilton Bezerra exatamente sobre isso, a aproximação entre a neurociência e a psicanálise. Então, isso se transformou atualmente porque os neurocientistas conseguem, por exemplo, registrar o seu cérebro numa situação de repouso, em que você não tem estímulo nenhum, dentro de uma máquina de ressonância. E aí, sabe o que aparece? Aparece uma rede de áreas cerebrais em grande atividade. O que significa isso? Você não está fazendo nada, você está quase adormecido, pensando, divagando, e você tem o seu cérebro com redes que se repetem. Se fizer isso em mim e em você, são as mesmas áreas. Então, a especulação... Aí tem uma discussão enorme entre os neurocientistas sobre o que é aquilo, o que significa. Chama rede de modo padrão. Como é que é? Chama rede de modo padrão, a tradução em português. Chama Default Mode System, ou Network. Não é? Bom, o que significa isso? Uma especulação é que aquilo são as regiões cerebrais que estão inconscientemente permitindo que o seu cérebro divague. Você não tem nenhuma tarefa para fazer. Então você divaga. Mas aí que rola o sonho? Não, aí daí para frente você pode meio que adormecer e começar a sonhar. Mas isso é acordado. A rede DMN, essa rede padrão, é acordado, só que sem fazer tarefa nenhuma. Você vai para a ressonância, eles pedem para você fechar os olhos e dizer assim, ó, pense livremente sobre o que você quiser. É um estágio, por exemplo, que eu já fiz, de vez em quando faço, meditação. Você fica flat. É por aí. Isso aí. Mas o seu cérebro não fica flat. O seu cérebro tem regiões que estão conversando em alto astral, entendeu? Não, então, essa é a rede padrão. Você está fazendo aula de meditação, aí, opa, agora eu estou meditando. Aí o cara, não, se você está achando que você está meditando, você não está meditando. Porque quando você está meditando, você não sabe que você está meditando. Você não sabe, exatamente. Mas assim, então, um pouco isso. E as doenças psicossomáticas? Porque aí tem a ver com, quer dizer, o cidadão não mexe o braço ou tem uma doença autoimune que não tem nenhuma outra explicação que não seja algo psicossomático. Não é o inconsciente se metendo no anatômico? É um pouco isso, né? Porque o cérebro controla todos os órgãos, não é? Por exemplo, o seu cérebro controla o seu coração. E por isso que uma expressão... Mas eu não posso chegar e dizer para ele, para coração. A meditação, por exemplo, permite isso, permite você regular um pouco a frequência cardíaca para baixo, se você está muito agitado, você aprende a fazer isso pela meditação. Existem técnicas que permitem você regular a frequência cardíaca, como existem, por exemplo, uma maneira de você medir as emoções chama-se condutância galvânica da pele. Você emite microgotículas de suor quando você está passando por uma determinada emoção. Algumas pessoas mais, outras pessoas menos. E isso foi considerado um detetor de mentiras e foi proposto, há coisa de 20 anos, como um instrumento que os juízes poderiam usar para saber se a pessoa era culpada ou inocente. Bom, mas isso é falso. Porque as pessoas que têm um transtorno de personalidade antissocial, antigamente chamados psicopatas, são pessoas controlam absolutamente esse aspecto que você chamou de psicossomático.
Então, são pessoas que ficam impassíveis, não têm aceleração cardíaca, não suam e são capazes de cometer as maiores Barbaridade. barbaridades por causa disso. Agora, você, sendo uma pessoa sensível, você começa a ter todos esses efeitos. Eu, por exemplo, quando eu tenho um problema de falar em público, como agora eu estou. Então, por quê? Porque eu sinto meu coração bater, eu sinto o suor chegar, e isso, eu começo a prestar atenção nisso, e aí me disperso do que eu tenho que fazer principal, que é falar com você. Entende? Então, isso é uma coisa que você vai aprendendo ao longo do tempo a controlar, não é? Eu vou te falar isso porque eu que sou um profissional de falar, eu também tenho um atenuante que disseram o seguinte: o dia que você perder essa tensão, você não vai falar bem. Entendeu? Que é Ah, isso. é? Não, aí a Perde partir a daí naturalidade, né? o que diz assim que Talvez. o Roberto Carlos fica mal antes de todos os shows dele. Você acredita um troço desse? Mas É, diz que é um mecanismo qualquer que faz com que o teu organismo dê importância para o que você vai fazer. Aí eu relaxei. Vamos passar por uma outra exatamente. história só. Eu tenho um conhecido, poderia falar o nome, mas enfim, acho que é Parkinson, que ele botou um chip no cérebro e até recentemente fez uma viagem, depois ele botou no outro lado do cérebro. Um deles deu pane na viagem, aí ele ficou imobilizado de um lado, voltou. Eu quero chegar na seguinte história. Você já tem hoje uma relação do cérebro anatômico com algo mecânico externo. Você acha que um dia vai ser possível você ligar o cérebro num HD? Acho sim. Faz uns Mas é 15 dias saiu. HD, assim, fazer uma Não, é conexão. inteligível, num processador qualquer que te Isso, controle de fora. É isso. plenamente possível. Esse dispositivo do Parkinson que você mencionou Uhum. chama Deep Brain Stimulation, DBS. Aí é uma coisa relativamente grande, você tem que fazer uma cirurgia, implantar aquilo lá dentro e tal, e tem um efeito de diminuir alguns sintomas do Parkinson, É né? por, Tremores. é por descarga elétrica ou tem É alguma por coisa? descarga elétrica, Ah, é um marca-passozinho, né? uhum, uhum. Numa determinada região cerebral. Mas é uma coisa. E por que ele dá pane depois? Porque começa a haver uma reação inflamatória do próprio cérebro e ele passa a não conduzir eletricidade mais. Então você tem que tirar, botar tudo de novo, ou botar do outro lado. Depende do caso, né? Uhum. Bom, mas isso é muito tosco, né? Porque Mas é eu fiz uma um. pergunta bem mais. Eu costumo dizer que todo mundo falava que o Frankenstein era um filme de terror, quando na verdade era um filme de ficção científica, né? Esse negócio de juntar pedaços de corpo é ficção científica. Vai ser Exatamente. possível, por exemplo, na hora que eu quiser fazer um trabalho, eu meter um plug aqui, ligar no computador e melhorar minha sinapse, ter uma Vai ser inter-relação. possível. Tem um empresário americano Ai, meu chamado Deus. Elon Musk, que criou uma empresa que, se não me engano, chama Neuralink, se eu não estou enganado, e ele esconde um pouco de em que ponto ele está no desenvolvimento da tecnologia, mas em algum momento na reportagem que eu li, ele defende que ele já tem condições de implantar 5.000 eletrodos no cérebro de uma pessoa. São naturalmente fios extremamente finos e colocados num dispositivo, e isso pode ser colocado dentro do cérebro de uma pessoa. Um pouco aquelas experiências que se tinham de tentar que um tetraplégico pudesse controlar a sua perna, o seu Mas braço, etc. Desculpe te Né? interromper, que é um pecado capital aqui. Mas já é possível a gente ver implantes hoje de mão que o camarada consegue mexer na mão mecânica por estímulo Claro, cerebral. claro, Isso, chama neurorobótica isso é uma relação também elétrica ou está um pouco além? elétrica. Ou tem alguma coisa cognitiva também? Olha, o cérebro só funciona por impulsos elétricos. Ele se comunica por impulsos elétricos. Também impulsos químicos, como eu falei na sinapse. Uhum. Mas, basicamente, a linguagem cerebral é uma linguagem digital, porque são impulsos digital e analógica, depende do lugar em que você está. Mas ele pode codificar as informações por bits, né, como são os de computador,
ou pode codificar analogicamente por estímulos elétricos que são variáveis em forma. Ele usa esses dois códigos, analógicos e digitais. Então, tudo no cérebro pode ser, ou tudo não digo, mas uma grande parte do processamento cerebral é elétrico. Logo, se você puser dispositivos elétricos dentro do cérebro, teoricamente, você pode controlar o que o cérebro faz. Isso para o bem ou para o mal, né? Isso aí entra a ficção científica dizendo, bom, você vai ser controlado por... Você viu aquele documentário chamado O Dilema das Redes, que está correndo aí? Eu não vi, mas sei do que se trata. Então, é assustador, né? Mas isso tudo é à distância, sem interferir no nosso cérebro. Imagina se você, além disso, você tem um implante de 5.000 eletrodos no seu cérebro que não causem doença ou nada disso, que é difícil de supor nesse momento, mas que possam controlar o seu comportamento. É uma coisa terrível, né? Você falou por uma coisa externa, eu tenho duas netinhas, uma de 1 ano, outra ainda não tem 1 ano, elas ainda não são, eu considero que elas ainda não são nativas, mas eu acho que a geração, que elas ainda vão lidar com coisas analógicas, mas quando chegar a geração totalmente digital, o cérebro vai ser outro. Vai ser outro. Você não é, provavelmente, né? Olha só, eu peguei uma frase tua que vai meio contra. Contra não. Queria saber a tua opinião, que é uma frase linda do ponto de vista romântico, assim, que o seu prazer é decifrar o mistério que nos torna humano e o primeiro passo para impedir que nós podemos virar desumanizados. Isso não é desumanizar? Sim e não, né? Porque o que é ser humano? O que você quer dizer com desumanizar? Humano, né? O que você quer dizer com desumanizar? Nos transformar em máquinas, é isso? No extremo, sim, né? Mas, de certa maneira, a gente é desumanizado em tudo, isso não, e, ao mesmo tempo, humanizado, porque os instrumentos que nos desumanizam são criados por nós mesmos, não é? Então, por exemplo, nós hoje estamos sendo forçados a conversar aqui de uma maneira extremamente desumanizada. Não é porque ela é distante, ela é mediada por imagens longínquas. Por exemplo, eu estou aqui com uma camisa muito bonitinha, mas eu estou de bermuda. Provavelmente você também. Não. Eu não posso ficar em pé. Eu faço um... Você está elegante. Pois é. Não, até relógio que eu sempre usei. Eu também tenho com relógio. Não, mas não sei porque que se usa relógio, mas a minha vida toda como repórter eu usava relógio. Então, desde que eu voltei a fazer entrevistas, quando eu vejo, eu tô com relógio. Mas não vou mostrar para você, não. Estou de calça comprida. Então. Mas mas é totalmente diferente se a gente estivesse sentado junto e conversando, obviamente. Exatamente. Então, nós criamos uma tecnologia, nós humanos, que, de certa forma, nos desumanizou. Isso é uma maneira de ver. Mas, por outro lado, é uma tecnologia que permite que a gente dê conta de uma situação de extrema emergência de uma maneira que reumaniza. Não é? Então, não é uma coisa que tem uma definição exata. Você falou nas ciências exatas inicialmente, mas não é. Né? Porque ela, ao mesmo tempo que ela é humanizadora, porque permite que a gente converse, que tantas pessoas estejam assistindo e eventualmente participando, mas ao mesmo tempo ela é desumanizante, porque ela nos distancia. Então é um pouco o que vai acontecer depois da pandemia com a educação, porque a gente vai ter que balancear entre o remoto, que afasta os professores dos alunos, e o presencial, que aproxima os professores dos alunos. Em que medida a gente vai fazer isso? Não, né? E o seguinte, nós sabemos que a educação não é só questão cognitiva, é a troca social. Você está com pessoas... Isso é claro que o online vai avançar, mas as famosas trocas humanas são essenciais para fazer o ser humano, né? Exatamente. Eu publiquei hoje um artigo no Globo, não sei se você chegou a ver, dos livrinhos infantis, né, que foi um grupo israelense e americano que fez experimentos na ressonância com crianças de 3 a 5 anos. Essas crianças já aceitam ir para a ressonância, você passa um videozinho, etc. E comparou essas crianças
submetidas o que seria um análogo da leitura compartilhada, que são uma narração com imagem, uma narração sem imagem e um desenho animado de telinha. Então, o que acontece? No desenho animado de telinha, as regiões cerebrais que são mobilizadas são as regiões da percepção visual e da atenção visual. Então, a criança não precisa compreender o sentido do que ela está vendo, porque é tão dinâmico e prende tanto a atenção que ela está querendo saber onde é que está o personagem e não o que significa aquele personagem. É um game. Não, é um game. É o game. É um game. É o game. Agora, por que o livro é muito mais libertador nesse sentido? Sumiu seu áudio, quando você falou que era um game. Sumiu meu áudio? Não, voltou. Você falou Voltou? um game. Então, por que o livro é mais poderoso nesse sentido e muito mais humanizador? Porque o pai ou a mãe sentam com o filho no colo e leem ilustrações, leem para ele uma história com ilustrações estáticas. E isso mobiliza as redes cerebrais da imaginação. Foi isso que eles descobriram. Então, se você quer que a criança seja mais criativa, mais imaginativa, o livro é muito melhor que o game. Porque o game ele vai ser super atento, visual, vai ser ligado em tudo, mas a criatividade, a imaginação foi embora na formação dele. Estamos falando de crianças de 3 a 5 anos, claro. Depois você pode modificar. Isso não é assim, enterrou a criança, agora fiz tudo errado, porque a minha criança usa muito a internet, não é nada disso. Se o cérebro é plástico, você pode mudar isso ao longo da vida da criança. Mas a gente tem que prestar atenção a esse aspecto. Mas nesse período do isolamento, claro que tem que tomar medidas corretas, mas sim, há muito caso de depressão em crianças pequenas, com essa questão de falta de contato com coleguinhas, enfim, é um dilema que a gente vai ter que enfrentar. Chegamos na pandemia. Aí eu sei que não é tua área. O homem vai para a Lua, inventa um troço como esse, o meu avô dizia que ficava revoltado com a minha geração, que a gente usava coisas sem saber como é que funcionava. Ele dizia que você só podia usar quando sabia que funcionava. Eu dei para ele um relógio a quartzo, ele falou, que lindo, ele adorava mexer com o relógio e tal. Você sabe como é que funciona? Eu falei, não sei como é que funciona. Então como é que você tem coragem de ver horas num troço que você não sabe como é que funciona? Hoje a gente só usa coisa que não funciona. Então, vamos lá. Já foi para a Lua, consegue fazer uma geringonça que manda imagem pelo ar, não sei como, e chega, faz impressora 3D. Qual é a dificuldade para arrumar uma vacina para uma porcaria de um vírusinho? Toda a ciência voltada para isso, todo o orçamento do mundo possível. Que diabo de ciência é essa? Olha, a ciência nunca foi tão eficiente quanto agora. Porque as vacinas que a gente está acostumado a usar, elas levaram 4 anos, as mais rápidas, 10 anos outras, porque é um recorde absolutamente incalculável você poder desenvolver uma vacina no prazo de 1 ano. Por quê? Porque uma vacina, ela tem que ser, como qualquer medicamento, ela tem que ser testada. Primeiro, ela é testada em animais, para ver se você atinge o objetivo que você precisava. Isso se chama os testes pré-clínicos. Depois o animal não morreu, aquilo causou um benefício nos animaizinhos, camundongos, etc. Bom, então vamos testar em 30, 50 pessoas. Bom, não houve grandes prejuízos, as pessoas parece que melhoraram, etc. Tudo bem, mas você fez um experimento com 30, 50 pessoas. Agora você tem que fazer com um número maior de pessoas para saber se aquele seu medicamento ou a sua vacina não causa mal às pessoas. Aí você joga aquilo para 1000 pessoas, vamos dizer. E aí você vai ver que tem uma coceira no braço, ou inchou um pouquinho, sentiu um pouco de dor, mas nada grave. Bom, aí para você comercializar isso, ou para você aplicar isso em milhões de pessoas, você tem que fazer um experimento que tem 10 mil, 20 mil, 40, 50 mil pessoas sendo testadas. Então você diria que o processo está rápido? O processo está rápido. Como é que você vai testar 50 mil pessoas em meses? Você precisa de uma máquina de produção, de operação, uma logística de absoluta complexidade. E nós estamos conseguindo, nós, a ciência,
Eu sou voluntário da vacina de Oxford, já tomei a primeira dose. Pô, eu quis Mas, ser voluntário, mas a minha família não deixou. Me achou. pois é, eu fui lá e já tomei a primeira dose, em outubro vou tomar a segunda dose. Só que a gente não sabe se tomou a vacina ou se tomou o placebo, que é Ah, algo inócuo. Então eu não sei o que eu tomei. Está certo. E os médicos que me aplicaram também não sabem. eu aprendi isso, é o duplo cego, que nem Duplo o cego. paciente sabe, nem só quem está Exatamente. coordenando sabe, para não se deixar influenciar quando for examinado. Isso. Exatamente. Então, isso só vai ser revelado lá na frente, quando você tiver 40 mil pessoas testadas. E aí você vai ver que desses 40 mil, 20 mil tomaram a vacina e 20 mil tomaram o placebo. Vamos dizer que o placebo tenha tido efeitos positivos. Então, alguma coisa está errada, não é? Aí não pode ser o Pode ser tudo. inconsciente, o Influência. inconsciente. Pode ser, mas significa que você pode controlar esse vírus com o inconsciente? Não, É não parece verdade, ser é plausível. verdade. É. Então, provavelmente, isso não vai acontecer. Mas acontece com outros medicamentos, não é? Por exemplo, com a homeopatia. Aí vamos entrar num assunto Aí polêmico que vai todo mundo reclamar aí, quem por acaso está vai assistindo, né? acabar em floral de Bach. Vai ser. Mas o outro lado são aqueles que tomaram a vacina. Então, os 20 mil que tomaram a vacina, você vai ter que olhar se eles sofreram algum dano, algum efeito negativo, e se o índice de infecção pelo novo coronavírus foi baixo. Aí você vai dizer assim, desses 20 mil, eu tive 2 que tiveram Covid e de 19.998 não tiveram. Aí você tem um forte indicador estatístico que aquela vacina deu Funciona. certo. Aí você fabrica aos milhões e aplica na população. Poxa, você fazer isso em meses ou em um ano é assim é um recorde inaudito da ciência, entende? E você está fazendo isso com muitas vacinas, gente, no mundo. Tem a chinesa do Butantan, só aqui no Brasil, e tem a Oxford. Eu tomo até Sputnik. A primeira que apareceu. Essa está sob suspeita, né? Essa. Ô, Leite, não é tua praia, mas por que, ou talvez seja a sua praia, por que, assim, o Yuval Harari fala isso, o pessoal da inteligência, por que que os governos populistas com tendência autoritária fazem tanto descrédito da ciência? Por que que não... Agora todo mundo sabe que é necessário, né? Você tem alguma explicação para isso? Olha, eu não saberia te dizer a explicação sociológica, política, etc., mas eu acho que, de certa forma, eles refletem a população, eles não são entes extraterrenos, né? Esses políticos, eles, de certa forma, refletem o que a população acredita e as crenças que rolam pela população, o que é transmitido pelas diferentes crenças religiosas, pelas diferentes feitiçarias. Existe todo um conjunto de crenças. Não estou criticando a igreja A ou a igreja B, umas têm mais, outras têm menos. A crença é uma necessidade da mente humana, mas a ciência também. Hoje até já há assim, assim, uma certa boa relação entre ciência e religião, né? Há uma certa convivência. Tem cientistas que têm religião. Eu conheci o meu orientador de toda a vida, de mestrado, doutorado, iniciação científica, era cristão, ia à missa todos os domingos, e era um excelente cientista, chamava Carlos Eduardo Rocha Miranda, um cientista assim, de primeiro time, entendeu? Então, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, você tem que saber quais os limites da crença e tem que saber quais os limites da ciência. Então, o que acontece de ruim é quando um território invade o outro. Entende? Então, por que a ciência tem um valor preditor maior? Porque ela tem uma metodologia muito rigorosa para estabelecer essa predição. E por que a crença não tem? Porque não usa essa metodologia. Então, se eu quiser dizer que a hidroxicloroquina é boa, eu tenho essa prerrogativa democrática, posso. Agora, muda tudo quando é o presidente que diz, porque ele é um líder do país, entende? Agora, ele está dizendo para quem acredita nisso. Ele está falando para convertidos. A mim ele não convence, provavelmente não convence a você, porque você tem
uma maneira de pensar, uma cultura que te diz que aquilo é uma crença, não é ciência. E aí, por isso que eu digo uma coisa, outra coisa, outra coisa. Então, isso acontece com muitos aspectos da vida humana, né? E na história da humanidade, isso é recorrente. E reflete o que o povo pensa. Ele não nasceu. Se o povo pensasse diferente, não existiria Bolsonaro. Essa que é a verdade, né? Se os neurônios estivessem mais bem saudáveis, vamos dizer Aí assim. entra a educação na história, né? A falta Com dele. razão. Eu tenho uma tese, não é para falar, mas assim, que os governantes não investem em educação para garantir reeleição. É impossível. Lente, olha só, ao mesmo tempo que se não leva muito, quer dizer, não se investe em ciência, você ouve geralmente do capitalista selvagem diz assim, não, esse negócio de aquecimento global, meio ambiente, vamos ficar tranquilo que a ciência vai resolver. Não vai, né? Ou Não vai? vai. Não, não vai. A ciência, ela também tem um limite. Quer dizer, eu como cientista digo assim para você, olha, o tetraidrocannabinol pode causar dependência. O canabidiol é útil como medicamento. Agora, isso é uma informação que eu te dou como cientista. Agora, cabe a você, como cidadão, decidir se você vai fazer uso da maconha para recreativa, para recreação, ou se você vai fazer uso do canabidiol para cuidar de um filho que tem uma epilepsia incontrolável. Então, a ciência aponta caminhos, mas ela não percorre esses caminhos. É a política que faz isso. São os políticos que fazem isso. Então, uma interação saudável entre a política e a ciência produz bons governantes. Agora, eles é que tomam as decisões, são os políticos. Então, por exemplo, eu estou defendendo muito atualmente a utilização da pesquisa e da ciência para finalidades de educação, de influenciar a educação. Porque tem muita coisa. Você faz um projeto longo de popularização da ciência, a gente está com o tempo praticamente esgotado, te falei que tem. Tirando a vacina, eu sei que você se empenhou nessa questão da popularização. Qual é o sonho que você gostaria de ver realizado como cientista? Educação, 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 educação. Não podia Por que eu estou dizendo isso? Por que eu estou dizendo isso? Porque, como neurocientista, eu sei que a educação depende da plasticidade cerebral. E eu acho que se a gente conhecer a plasticidade cerebral cada vez mais, a gente vai poder criar alternativas para os educadores aplicarem em sala de aula. Então, precisa investir em pesquisa sobre educação, sobre a neurociência da neuroplasticidade, da plasticidade cerebral, para a gente poder criar intervenções que quem vai aplicar são os educadores, são os gestores, não sou eu, mas eu posso me sentir muito mais útil se eu conseguir gerar essas alternativas para os educadores e os gestores. Como eu imaginava, uma resposta espetacular. Já está dizendo aqui que ele está acabando. Te agradeço muito, Lente. Como eu imaginava, é muito assunto para pouco tempo, mas eu achei sensacional. Concordo com você e vamos ver se esse sonho se realiza, pelo menos na geração das minhas netas. Isso. Muito obrigado. Obrigadíssimo você. Obrigado pela oportunidade, Erlanger. Eu que agradeço. Foi uma aula. Valeu. Tchau, tchau.